fechamos com chave de ouro este magnífico conjunto de intervenções. Sei que a tarde já vai longa, já são 7 horas, mas não queria deixar de colocar a oportunidade de plateia poder colocar uma questão ou 2 questões, 3 questões. Portanto, abria... Haveria a possibilidade de se inscreverem para colocarem questões, dúvidas, reflexões. Eu não sei se há aqui se há microfone. Ou então falo... Só pedia que se identificasse. Terá que falar despacio, não? Ou em catalán, sim. Bueno, los arquitectos tenemos como virtud hablar de todo, pero que sabemos cosas relativamente nada más. Voy a intentar responderle de todas maneras, ¿no? Posiblemente sea una pregunta más cercana en su profundidad a un filósofo o a un antropólogo, ¿no? Pero desde mi punto de vista de alguien como arquitecto trabajando habitualmente en el campo del patrimonio, se me ocurren 2 reflexiones que yo le haría. Una, de una imagen que yo he manejado muchas veces y que me resulta particularmente cariñosa, afectiva, que le propongo para que conozca, que son los 2 mejores grabados, me comprende, ¿no? Los 2 mejores grabados que hizo Albert Durero en 1513 o 14, no recuerdo bien la fecha ahora, cuando en su plena madurez vuelve del viaje a Italia, vuelve ya muy convencido de las reformas protestantes y sobre todo hace sus 2 mejores grabados, que son un grabado que se llama De Melancolía. Es un grabado muy conocido en el que aparece alguien mirando hacia el pasado, viendo cómo el pasado de una manera irremisible, entrópica, se va perdiendo y es imposible hacer nada, ¿no? Una mirada nostálgica, algo así como la memoria, como nostalgia. Y el otro grabado, que es del mismo año también, se llama San Benito en el Studiolo. San Bento en el Studiolo. Es una reproducción de una antigua pintura muy clásica también de Antonello de Messina, creo, el grabado, y que de alguna manera representa justo lo contrario, porque es el hombre de fe en aquel momento, es el de la fe religiosa, pero la fe puede ser la fe científica exactamente igual, ¿no? Alguien que tiene una imagen de la memoria, él está estudiando, está con los libros, como una imagen de acción, de proyección hacia el futuro. Era muy interesante porque Durero, a sus buenos amigos,
le regalaba siempre no uno o otro grabado, le regalaba los dos grabados, porque él entendía de una manera muy Foucaultiana que existía una especie de dualidad en la memoria en la cual el pasado de la nostalgia es incompleto si no está unido al pasado, al pasado como futuro o a la memoria como futuro, mejor, como proyecto de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, cuando yo he hablado de cultura, en los términos urbanos en los que está usted planteándolo, estoy hablando precisamente en ese sentido fundamentalmente, ¿no? Una cultura que en la ciudad, como efectivamente sedentarismo, se confirma, se consolida como un pasado que permite ejercer un proyecto. Esa era mi posición. Y naturalmente esa es la posición que yo creo que ahora no solamente los arquitectos, sino cualquier ciudadano debe de alguna manera utilizar ese sentido del patrimonio cultural, material o inmaterial, con todo lo que tiene de arbitrario y subjetivo, porque no hay nada más interpretativo que el patrimonio, pero utilizándolo de una manera positiva, como un argumento, como una infraestructura de proyecto urbano, como un verdadero instrumento sobre el que organizar el planeamiento urbano. Esto es una tesis en concreto que la ha estado utilizando durante los últimos 20 años la Agencia Española de Cooperación Internacional, con la que yo he trabajado mucho en América, en Iberoamérica, muy en contra de muchas agencias europeas que no estaban muy de acuerdo con la tesis, usando el patrimonio como un argumento para el desarrollo económico y social, no como un argumento, iba a decir, aristocrático o histórico solamente, sino como un argumento del proyecto. No sé si he respondido a su pregunta, más o menos. ¿Sí o no? A única palavra que me sobressaiu na citação que fez foi a cidade ocidental e não necessariamente ocidental. Pergunto eu. Sí, bueno, evidentemente es que Edward Glessner, este economista urbano, es un catedrático, un profesor de Harvard, Sí. en este texto que se llama El triunfo de la ciudad, es un texto del año 11, muy reciente, que merece la pena leerlo. Es un libro que habla mucho de la ciudad, de la historia de la ciudad norteamericana después, pero tiene casi un capítulo que a mí me parece que merece la pena ya leerlo solamente por eso, por ese argumento que él hace preocupado por la decadencia entrópica, irremisible, que él considera de la ciudad occidental, europea y norteamericana a día de hoy, y que él precisamente ahí establece esa tesis en la cual plantea que el servicio que pensamos muchos europeos, por lo menos yo y seguramente muchas de las personas que estamos aquí, sabemos que no podemos ser ya tejidos industriales porque no podemos competir con los países emergentes, menos con el mundo agrícola. Sí, claro. ¿Qué podemos hacer los europeos para sustentar nuestro mundo urbano? ¿Servicios culturales? Sí. Evidentemente. Pero él, curiosamente, ahí previene y dice, cuidado, hay demasiados servicios culturales, incluso no son sostenibles de alguna manera. Es mucho más inteligente dedicar el esfuerzo a la formación, a la educación. No dice que renunciemos a la cultura, pero de alguna manera echa un paso para atrás sobre un argumento que a mí me parece mucho más sólido, efectivamente, ¿no? Que es la de dedicar una verdadera cultura ciudadana a la educación. Sí. Ahí está el modelo occidental. Gracias. Por cierto, y un último apunte que puede tener interés, la semana pasada en España el Consejo de Ministros, todavía no es público, ha aprobado, está ahora en algo así como en revisión todavía por las comunidades regionales, ya sabe que en España todo eso es muy complicado, un primer plan nacional de educación y patrimonio. Es un documento en el que yo he colaborado, interesante, que pretende precisamente hacer del patrimonio un argumento de educación integral. Mais questões? Mais
Mais algum comentário que queiram fazer? É a última oportunidade. Depois não se queixa. Então faço eu lanço eu uma última questão. Como pareceu interessante das vossas intervenções, uma perplexidade, em primeiro lugar. Esta ideia de que nós, apesar de tudo, não conhecemos suficientemente bem a cidade. A memória da cidade, um património da cidade, que apesar de tudo é desconhecido, não é? E neste concelho, com uma tradição industrial, há um património de arqueologia e de memória industrial que se calhar vale a pena valorizar e que se calhar não temos devidamente organizado. Não é? Por outro lado, há um conhecimento sobre a vida, sobre a biodiversidade da cidade, que também não temos, não é? Não produzimos, não temos o hábito de planear a biodiversidade, portanto não a conhecemos e, portanto, estamos sempre a intervir de uma forma reativa quando a biodiversidade nos toca, nos perturba, não é? Ou quando a natureza nos perturba, e aqui em Águeda nós temos vários exemplos de fatores naturais que perturbam a vida deste ambiente urbano, não é? Nomeadamente as cheias. Portanto, nós percebemos mal o ecossistema onde vivemos e, portanto, não o conhecemos suficientemente bem e, portanto, somos muitas vezes, sofremos consequências de algumas perturbações desse ecossistema. E, por outro lado, a segunda nota que eu queria dar é que a nossa intervenção sobre a cidade, sobre o espaço construído, no futuro terá condições muito diferentes do que do passado. Muitas daquelas belíssimas obras de arquitetura que ali mostrou, muitas daquelas belíssimas obras de intervenção no espaço público, nós provavelmente não vamos ter os recursos públicos para o fazer. Portanto, o desafio a minha questão é, deixando uma palavra positiva para o futuro, é como é que nós vamos organizar, em primeiro lugar, o conhecimento sobre os recursos que temos, não é? E, sobretudo, como é que vamos mobilizar as capacidades de intervenção sobre estes recursos, do ponto físico, do ponto de vista dos espaços, mas, sobretudo, do ponto de vista das vivências, que eu acho que essa pode ser a mudança de política pública ou de tipologia de projetos que temos no passado e que, se calhar, vamos ter que mudar para o futuro. E, portanto, era um bocadinho olhar para o que é que nos reserva o futuro e qual é o nosso papel nesse futuro. Não é? Eu achei importante esta questão que foi colocada da manutenção, da gestão, que acho que é fundamental. Eu também queria cruzar recuperar esta pergunta que foi feita sobre a cultura, que é a cultura, a essência da cultura. Eu acredito que só uma cultura coletiva pode salvar a cidade do futuro. Em 1984 fiz uma visita no Alentejo, em uma cidade, uma pequena aldeia. Era um sábado à tarde, estava um grupo de pessoas a olhar no chão. Estavam lá com o burro, voltavam dos campos, estavam assim. Bom, acontecia alguma coisa, chegamos lá, não víamos nada no chão. Que se está a passar? No fundo, havia lá 2 ou 3 pedras do pavimento da rua pública que estavam fora do sítio, fora do lugar. Na prática, este grupo de pessoas, que não eram nem docentes universitários, nem licenciados, não, eram pessoas do campus, estavam a tentar encontrar um acordo, porque sendo sábado, o dia a seguir era domingo, eu depois passava para segunda-feira, entrava a trabalhar, como é que se faz? Isto fica aqui, salta uma pedra, depois salta outra. Então estão a encontrar um acordo para reparar a rua, sem estar a fazer pedidos ao Presidente da Câmara ou ao vereador, ou a coisa séria, entre eles, para fazer aquela reparação. Eu achei que era isto a essência de cultura urbana, a essência daquilo que pode ser, porque todos nós, de manhã, levantamos, fazemos a barba, limpamos, mas isto é uma coisa pessoal, mas isto tem que ser feito também com a cidade.
E isto pode só, se nós conseguimos reportar uma dimensão de gestão, de manutenção da própria pessoa, em uma dimensão urbana e numa dimensão coletiva, provavelmente só isto poderá salvar a cidade no futuro. Portanto, eu gostava de dizer 2 ou 3 notas. Em primeiro lugar, parece que estou aqui com uma arma. Em primeiro lugar, fiquei muito contente por ouvir falar em política de ambiente e de ambiente, que já há uns anos que não ouço falar muito em Portugal, em política de ambiente, porque ela basicamente desapareceu e, portanto, fiquei muito feliz por ouvir falar em alterações climáticas, enfim, subida do nível médio das águas do mar, enfim, coisas que já deixei de ouvir falar no discurso público e nos mídias há uns tempos e, portanto, é com satisfação que vejo um designer, um verdadeiro designer, falar sobre estes temas. Portanto, significa que eles, apesar de tudo, estão vivos onde devem estar e, portanto, ainda bem. Agora, relativamente, eu gostava de dizer que nós, de facto, em primeiro lugar, temos que reconhecer que temos a natureza na cidade e que a queremos ter na cidade. Esse é o primeiro pressuposto, não é? Portanto, nós temos que a querer ter. E se a queremos ter, encontraremos as condições de conhecimento, enfim, de desenvolvimento de novas fórmulas até ao nível diversificado da arquitetura, do design. Eu até tinha aqui registado 2 ou 3 coisas muito simples em que, de facto, se denota essa falta de atenção, muito básicas. Ainda há pouco fui visitar o exploratório, por exemplo, em Coimbra, mas isto é típico, o exploratório em Coimbra, não é? E, portanto, os passeios fantásticos, um espaço notável à volta do exploratório, e os passeios, portanto, depois fizeram assim uns quadradinhos pequeninos para inserir lá umas árvorezinhas, portanto, de 2 em 2 metros, ou de 3 em 3 metros, portanto, um quadradinho ridículo para, portanto, colocar árvores que vão ter alguma dimensão, que daqui a uns anos vão dar problemas necessariamente nos passeios, e, portanto, quando há um espaço imenso à volta, e, portanto, tipicamente, por exemplo, os passeios, que são uma coisa muito simples, são, de facto, não são nunca, ou raramente são dimensionados para, e coisas muito simples, para que podiam ser espaços menos permeabilizados, onde a água pudesse circular, nem me refiro apenas às árvores, mas onde a água pudesse circular, portanto, como um elemento tão... Recordo-me outro exemplo também muito interessante para mim, porque foi chocante. Portanto, na cidade do Funchal, a ilha da Madeira, vive basicamente do turismo e da biodiversidade. Portanto, grande bandeira da economia madeirense é o Parque Natural, é a biodiversidade, é a floresta que ficou. Não é? E, portanto, por exemplo, na cidade do Funchal, 2 ou 3 coisas são imediatamente chocantes. Os miradouros, por exemplo, não permitem ver realmente nada. Portanto, foram feitos sem pensar exatamente que eram miradores. E, portanto, o turista que vá visitar os miradores da cidade do Funchal não vê nada. Tem postos de eletricidade à frente, tem, enfim, tudo aquilo que possam imaginar. Coisas simples. Os parques, por exemplo, os parques de estacionamento das habitações do Funchal, os grandes símbolos da biodiversidade da Madeira são, por exemplo, as aves marinhas. As aves marinhas têm que vir à noite nidificar, ou têm que vir à noite, portanto, encontrar. Agora, normalmente, vão nidificar nas habitações, nos hotéis, sempre que encontram alguma habitação fechada, portanto, nas varandas dos hotéis, que estão normalmente nas falésias, onde habitualmente as aves iam nidificar à noite. Agora não têm essas falésias, têm os hotéis ao longo das falésias e, portanto, naturalmente elas fazem os ninhos aí. Mas isso, enfim, não podemos não dar importância nenhuma, mas, porque, enfim, podemos pensar, bom, mas é o preço a pagar e, portanto, eu não quero saber das aves marinhas, eu tenho que ter aqui os hotéis, não é? Mas já se calhar nos podemos interrogar porque é que cada parque que foi feito na cidade do Funchal, cada um dos parques de estacionamento, tem a iluminação, uns é virado para cima, outros é virado para o lado, outros é 45 graus para a esquerda, porque aquele arquiteto ali naqueles 20 metros quis fazer a iluminação assim, o arquiteto ao lado quis fazer a iluminação ao contrário e, portanto, nem sequer pensou, por exemplo, que há centenas de aves marinhas que morrem diariamente ao chegar à cidade do Funchal, porque são encadeadas pela dita iluminação, que umas vezes à esquerda é de uma maneira, à direita é de outra, e, portanto, bastaria adequar, orientar a iluminação para onde ela deve estar, e já nem falo em eficiência energética, que isso era outra questão.
Mas, portanto, há coisas realmente... Qualquer pessoa minimamente atenta e que queira, que valorize a biodiversidade no seu ambiente urbano, chega à cidade de Funchal e detecta logo, de uma forma muito simples, 2 ou 3 situações que seriam corrigidas da maneira mais simples, sem, de facto, implicar um grande custo para a cidade. Pelo contrário, seria até bem mais eficiente a eliminação se, de facto, apontasse para onde ela deve apontar e não para cima, portanto, onde ela, de facto, não faz falta nenhuma. E, portanto, só para dizer que nós, acima de tudo, também temos, e aí o conhecimento realmente é importante, a educação é evidentemente importante, perceber que, de facto, nós queremos a biodiversidade, porque há uma coisa que eu aí tenho que fazer uma menção muito forte. Um parque natural pode ter cultura, mas tem que ser natural, ou então não é um parque natural. Portanto, ou nós temos natureza, ou então, por favor, não lhe chamem um parque natural, chamem-lhe outra coisa qualquer. A cultura é muito bem-vinda, mas a natureza é o espaço de harmonia que está na base de qualquer parque natural. E, portanto, a biodiversidade tem que lá estar, as funções ecológicas têm que ser acauteladas, os materiais, como dizia o Henrique Gaiato, evidentemente que é uma área notável de investigação, de desenvolvimento, a que eu estou muito atenta e que realmente é extremamente importante que se valorize, de facto, o tipo de materiais, e estamos a falar até, se calhar, muitas vezes neste tipo de coisas, o tipo de materiais que escolhemos pode ser de uma importância extraordinária e até também para a própria natureza que queremos. Portanto, eu diria que uma mensagem assim muito rápida, que de facto temos, em primeiro lugar, que reconhecer que temos e que queremos ter. E, portanto, se quisermos ter, encontraremos as formas de a preservar. Obrigado. Obrigado. Para todas estas profissões que têm que pensar o espaço público é que temos que fazer hoje mais com menos. Isso é o que nos é exigido. Estamos mais bem preparados, temos à nossa disposição uma produção teórica e exemplos práticos vastíssimos no mundo inteiro. Temos hoje capacidade de conhecer cada vez mais gente, nem que seja através das redes sociais. A questão é que se esgotou um determinado modelo de construção das sociedades, das cidades e das zonas que são supostas ser partilhadas por todos. Há uma história muito engraçada. Está tudo bem. Estou quase um cantor. Estou aqui com o microfone. Aquele microfone está ali no chão, está tranquilo. Tudo bem. Havia um turista americano que saiu do Hotel Ritz em Lisboa e que contratou os serviços de um taxista para ir conhecer os arredores de Lisboa. Passa em frente aos Jerónimos, construção enorme, e pergunta ao taxista: Stop. Que grande edifício é que está aqui? Como se chama? E o taxista fez pintas. Respondeu: isto, eu não sou historiador, mas isto chama-se Jerónimos, pá. E ele disse: e quanto tempo ter demorado a construir? Não sei, não sou arquiteto, nem historiador, mas 150 anos, digo eu, 200, Engraçado, nos Estados Unidos nós construímos este tipo de edifício em metade do tempo. O chofer de táxi fica um pouco irritado. A seguir dão uma volta, passam ao pé da Torre de Belém e o americano pergunta: então, e este edifício, como se chama? Isto é a Torre de Belém, é uma coisa que a malta tem aqui, que já teve dentro de água, que agora está pronto. Então, e quanto tempo ter demorado a construir? Bom, isto, o taxista já escaldado, não é? Diz: isto a malta demorou a construir aí uns 50 anos. 50, mais ou menos. Era dentro de água, chato. E o americano diz: interessante, nós nos States construímos torres assim em 5 anos. Até que o taxista vai andando, Cascais, Mafra, passa em frente ao convento de Mafra, e o americano diz: stop. Que grande edifício é este? Como se chama? E o taxista diz: tem graça. Ainda ontem passei cá, não estava cá nada. Isto para dizer... Vocês, aliás, se querem ter prazer, se é que já não fizeram, a ler sobre o convento de Mafra, leiam o Memorial do Convento de Saramago, que mostra até
o lado físico do transporte das colunas em pedra, a construção daquele convento é uma coisa brutal. Essa parte do romance é muito bem documentada, a parte histórica é muito bem documentada, mas nós já não estamos no mundo a construir conventos de Mafra, metaforicamente falando. Nós estamos a construir de forma cada vez mais sintética e de cada vez mais, é suposto ser cada vez mais útil. Há um edifício no centro de Nova Iorque que funciona como um edifício turbina. Os arquitetos, quando projetaram o edifício e antes de pedir autorização à Câmara de Nova Iorque, foram calcular uma coisa que até aí os arquitetos normalmente não pensavam, que curiosamente esteve presente em Mafra, que é perceber onde é que há matérias-primas na proximidade para tentar trazer esses materiais para depois fazer a construção. E eles consideraram que a pegada ecológica dos materiais que iam ser usados não podia exceder um determinado raio. Voltamos à conversa há pouco do assobio e do telemóvel. E esses arquitetos conseguiram ter fornecedores para todos os materiais, para todos os equipamentos, num raio relativamente restrito. Para além do próprio edifício, pela sua localização, pelo seu projeto, poder auxiliar, obviamente que não o faz integralmente, mas poder auxiliar a purificar um ar fortemente poluído, como o ar em Nova Iorque. Vi um documentário sobre isso e fui depois ler um texto e achei que, como princípio, é este o princípio que nós temos desde grandes realizações a pequenas realizações. O maior sonho de um designer que trabalha no espaço público é usar materiais que hoje estão provados, que são materiais que ajudam a comer poluição, a reduzir a poluição, fibra de carbono, por exemplo, mas que hoje são absolutamente incomportáveis do ponto de vista do custo. Fibra de carbono é usada nos Fórmula 1. Tem uma capacidade de resistência ao vandalismo e à destruição brutal. Tem essa capacidade de chamar as partículas, que depois podem ser tratadas e podem ser liquefeitas e ser levadas para centrais de tratamento. Eu qualquer dia estou engenheiro. E o que é facto é que hoje isso não é possível. Como um designer não pode, como eu disse há pouco, desenhar apenas para a massa. Um designer que seja chamado numa unidade hospitalar para fazer um sistema de sinalética para doentes com Alzheimer, tem que desenhar um sistema por pessoa. É ao contrário. Eu, em vez de ter um desenho que é lido por milhares de pessoas, eu tenho um desenho que é lido por uma pessoa e que não é válida para a pessoa ao lado. Quanto muito é válida para o corpo clínico. Portanto, os desafios hoje são extraordinários. Agora, temos que aprender a fazer mais com menos, isso seguramente. Sí. Una sobre un comentario que estaba recordando ahora mismo que me hizo hace unos meses un antiguo director del patrimonio del Consejo de Europa español, estuvo muchos años, José María Ballester, siendo casi el que diseñó el programa de patrimonio, con una reflexión que me pareció muy interesante, en la que él planteaba que la UNESCO debería de cambiar su criterio de patrimonio, de declaración, y trabajar por negación, por excavación. Y me explico. Él lo que planteaba es que había que dar por declarado patrimonio todo. Y la declaración debería ser por negación. O sea, ¿qué no debe de ser patrimonio? Por razones estratégicas, razones de deterioro profundo, razones de naturalidad absoluta, como planteaba la vicerrectora, ese tipo de cuestiones. Bueno, eso es una reflexión que me pareció interesante. La otra es un poco más provocadora, pero también tiene que ver con nuestra realidad, porque al final el patrimonio es un elemento muy subjetivo en su interpretación. En Madrid, que es una ciudad que supongo que casi todos ustedes conocen más o menos, hay una serie de museos. Por supuesto, el museo que más visitan los ciudadanos, los extranjeros, es el Museo del Prado. Luego está el Reina Sofía, la Caixa, el Caixa Forum, una serie de edificios, ¿verdad? El Thyssen. El segundo museo, ¿saben cuál es? El de Real Madrid, efectivamente. Perdón, eso es patrimonio. Es patrimonio. Yo veo a los japoneses rendidos como delante del Vaticano prácticamente, mirando y fotografiándolo. Bueno, yo creo que para acabar, yo lo único que me atrevería a plantear, absolutamente agradecido por estar en esta reunión, sinceramente, porque me ha parecido una reunión
que, aunque no me esperaba menos, porque conozco bastante bien a Luis y a Fátima, sabía que esta era una reunión que iba a tener mucho interés, pues a plantear que efectivamente sí vamos a poder colaborar en el trabajo de workshop que está planteándose aquí sobre Águeda, que cuente con nosotros. Obviamente, en estos momentos, organizar un workshop sobre un material tan interesante como es una ciudad real, para que tanto la ciudad como los alumnos se beneficien de ello, con una buena gestión política, porque esto depende de la política, no de la universidad exactamente, depende de la política mucho, es fundamental. El famoso alcalde que yo comentaba antes de Medellín, Sergio Fajardo, es alguien con el que convendría siempre contar. Es un profesor de matemáticas, por cierto, muy inteligente, profundamente seductor en todos los sentidos, por lo menos eso decían mis amigas cuando lo escucharon. En aquel momento había una ministra de Vivienda en España cuando habló él, y ella lo invitó inmediatamente a que viniera a dar una conferencia a Madrid, y un amigo le decía: cuidado, ministra, que si viene a Madrid te va a quitar el puesto seguro. Nada más, muchas gracias. Bem, muito obrigado pelas vossas notáveis intervenções. Tenho aqui uma nota da organização para dizer que aos alunos, não sei, provavelmente já saíram quase todos, já saíram todos. Então pronto, então não é necessário dar a nota, dizer que já saiu. Então que o recomeço dos trabalhos é 9 horas. Muito obrigado.